maragatos, caboclos, mateiros com o conselheiro do Pinheirinho. Ele é um dos 3 episódios messiânicos que o Rio Grande do Sul teve, né? O Rio Grande do Sul teve um primeiro episódio messiânico envolvendo o Vale dos Sinos, o Morro do Ferabras, os Muckers, né? E depois veio o episódio dos monges do Pinheirinho. Os monges do Pinheirinho foram um grupo que seguia o monge Chico, liderança religiosa de característica messiânica que estabeleceu-se em uma área da localidade de Pinheirinho, em Roca Sales, no início do século XX, atraindo seguidores com sua doutrina e forma peculiar de organização social, a presença dos maltrapilhos de hábitos e fé diferentes. Aliada a boatos de roubos, assustou a comunidade local que viam sua organização como uma ameaça à ordem estabelecida. Aconteceu o histórico dos monges de Pinheirinho e foi se formando um grupo grande e que esse líder fazia a cabeça das pessoas que ia se aglomerando ao grupo, sob a justificativa de que ele era um curandeiro, de que ele era um homem poderoso no sentido espiritual. Dá para dizer falsário, eles não tinham nada de poder, eles faziam um cenário do tipo pescar peixe já com o peixe no anzol na água, para quando puxar a linha, dar uma amostragem para o assistente de que o peixe veio ali por um milagre. Na verdade, quem colocou o peixe no anzol teria sido eles. E quem assistia aceitava a ideia de que esse monge era poderoso. O Messias, que chamavam, né? No caso, o João Maria de Jesus, o João Francisco Maria de Jesus, que na verdade era uma pessoa inexistente, porque o verdadeiro João Maria de Jesus, o monge Chico, é um sujeito que levava uma vida nômade no Alto Uruguai, em Santa Catarina, né? E ele se tornou uma lenda. E onde havia um acontecimento messiânico, depois foi usado no Contestado também. O Contestado é depois de 1902, é 1912, né? Também aparece lá. Mas ele era um solitário, ele era um curandeiro, né? Um benzedor. E aqui a proposta não, o que eles pregavam era a vinda do Messias, era milagres. Dizem que o monge Chico aqui levitava nas águas do Taquari, fazia pescas extraordinárias, né? Pescava com muita facilidade, que aparentava ser milagre, né? Nada mais era do que um grupo de pessoas com medo de perder a terra que se associaram ao monge. Então os monges criaram um conceito, através da sua atuação de defender os colonos, os proprietários, os poceiros de terra, que fossem contra o governo. O resultado disso, a comunidade aqui passou a tratar essas pessoas que se localizaram no Pinheirinho como se fossem mercenários, como se fossem bagunceiros e como se fossem messiânicos, que fizessem trabalhos messiânicos e que prejudicariam os colonos imigrantes ao redor. Pequenos furtos, comportamento incompatível com as pessoas que viviam na época na vizinhança deles, né? O pessoal foi tendo medo, a sociedade, não digo toda a sociedade, mas as pessoas que viviam à volta deles começaram a ficar atemorizados, né? E aí procuraram as autoridades. O maior motivo foi o temor de eles invadirem Encantado. Por que houve esse combate? Foi porque os monges foram considerados contra a federação, contra o governo, que não aceitavam o comando
do governo, ter um regime próprio. E aí então foi que se criou essa busca do Estado no sentido de coibir isso, somado às denúncias que houve aqui. O que aconteceu foi a condição ambiental, do ambiente que propiciou isso. Havia aqui remanescentes da Revolução de 93, gente ignorante, que não tinha terra, eram sem terras da época, que não tinham requerido através de compra ou doação do Estado. E aqui no Pinheirinho havia terras devolutas, né? Então, hoje, à luz do tempo, a gente sabe que, na verdade, houve a religião, o hábito daquele povo que estava, dos monges, que não era convencional. Eles não eram católicos praticantes, não eram luteranos, né? E não trabalhavam. Então a comunidade se uniu, passou a mandar cartas, algumas com percentual de veracidade, outras com exageros, para o governo tomar providência. O livro mais antigo é As Colônias, Povoadores das Colônias, em que o Frei Ruvílio Costa registra as cartas enviadas para Porto Alegre, onde diz a posição dos colonos, dos agricultores, enfim, das pessoas que enviaram notícias de Porto Alegre. Para Porto Alegre, até uma espécie, até para mim, no meu modo de ver, um pouco exagerada, ou meia fake news de hoje em dia, mas está registrada as cartas que foi o Ciliano escreveu e mais alguns. A trajetória dos chamados monges do Pinheirinho foi encerrada com o ataque da Brigada Militar ao acampamento. Aí o Napoleão Maioli, que tinha maior prestígio que o delegado Luca, do Encantado, ele, acompanhado do sargento Bispo, que era a segurança pessoal dele, ele foi a Encantado. E lá ele formou um grupo de pessoas. Primeiramente ele foi a Estrela, porque casualmente o governador do estado estava em Estrela. O Borges de Medeiros visitava a Estrela. Aí ele foi à Estrela, foi autorizado a uma interpelação que muitos amenizaram como interpelação. Na verdade, uma autoridade da época não interpelava, prendia. Ele prendia e buscava esclarecimentos, né? E daí o Napoleão organizou uma expedição com 12 pessoas. Primeiro um grupo de 12 pessoas, em que 2 foram mortos. Na chegada lá, temos até alguns registros das conversas que houve. Evidentemente que só de um lado, não tem a conversa, o diálogo de 2 lados. Dá para se perceber nas entrelinhas que houve um debate acalorado quando o grupo foi... esse combate aconteceu quando o grupo reunido, ele foi inquirir no sentido de prender o líder do grupo, dizendo que estavam cometendo atrocidades ou cunho religioso. E daí se iniciou o combate. Quando eles resistiram, disseram que não iam aceitar ser preso, porque segundo a opinião deles, eles não estavam cometendo nenhum ato e não tem como comprovar se eles estavam cometendo algum ato ou não. E aí iniciou-se essa batalha, que houve vítimas da parte dos que foram inquirir ali no Pinheirinho. Posteriormente, aí então houve relatos desse episódio, que foi muito triste, com a perda de vidas, o subdelegado e o viajante Eduardo Satter. Posteriormente, aí o Exército Brasileiro, o Exército da Federação do Rio Grande do Sul, veio e acabou indo lá com uma tropa e dizimou praticamente toda com criança, mulher, enfim, não sobrou 2 ou 3, meia dúzia talvez, que subiram pelos matos. E ali, quando veio a expedição militar, que veio
cerca de 100 soldados mandados pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, secretário do Borges de Medeiros. Então a Brigada Militar teve ordens expressas de qualquer reação matar todos os monges. E eu acho que nem teve reação, né? Porque eles estavam numa choupana, né? É onde que houve o desmanche através da polícia militar que veio de Porto Alegre. E voltando a dizer que o meu pai viveu nessa época com 12 anos, histórias que o meu pai contava para mim quando criança, de que quando apareceu a polícia, que começaram a atirar, e os monges dentro dos barracos se deitavam no chão para não acertarem os tiros neles, né? Ficavam deitados. O meu pai e o meu avô conseguiram fugir no mato com o cavalo. Eles calculam hoje que eles tinham cerca de 40 a 60 pessoas. Esse era o grupo dos monges do Pinheirinho. Eles continuaram sendo bandidos, facínoras, por muitos anos. Na verdade, eram os pobres ignorantes, né? Os mesmos vícios da sociedade da época, que se tornava violenta, e até como nos dias de hoje, né? Então, o que eu vejo nos monges é que eles iludiram as pessoas a se conduzirem de uma forma indecente. E esse monge tinha esse perfil. Ele induzia as pessoas com a sua capacidade sedutora. Os únicos que sobraram para a história dos monges de Pinheirinho foi a família do Manuel Lisboa, que era o meu pai, que na época tinha uns 12 anos lá, que frequentou junto com o pai dele. Esse grupo desapareceu. Não ficou mais ninguém aqui engatado. O que sobrou aqui foram as pessoas daqui que estavam se sentindo prejudicados pelos monges porque descobriram que era uma falsa. E por essa razão é que eles chamaram as polícias de Porto Alegre. Mas os monges de Pinheirinho, naquela época, se desmanchou todos. E aqui eu vou relatar para uma curiosidade. O cemitério que nós estamos aqui, o São Pedro do Encantado, ele tinha essa frente para o sul. E o Eduardo Sattler, o padre, não aceitou, como ele era evangélico luterano, que fosse sepultado no mesmo cemitério do João Luca, que também faleceu no combate. Não aceitou, mas a comunidade, ela se revoltou, o clamor popular diz, não, ele serviu para ir junto em Quiri, agora que ele morreu, ele não pode ser sepultado no mesmo cemitério. Qual foi a alternativa, que eu chamo do jeito brasileiro, de conciliação, que é um lado positivo do jeitinho brasileiro? O padre diz, então tá, vocês fazem um cemitério separado, no fundo, só para sepultar o seu Eduardo Sattler. E foi o que aconteceu. Vocês podem ver que aqui tem uma cerca ao redor de uma única sepultura. Significa que a comunidade venceu no seu objetivo e Eduardo Sattler foi sepultado dentro do cemitério, mas num cemitério à parte, que hoje podemos constatar os fatos que ocorreram naquele momento. A gente tem no Brasil cerca de meia dúzia, vamos dizer, ou até menos um pouquinho, de acontecimentos messiânicos. E entre esses acontecimentos messiânicos, o maior, que é o Antônio Conselheiro, na Bahia, que inclusive liquidou com algumas com expedições, né, umas duas, eu acho, do Exército do Brasil, né? E se o brasileiro não dá importância para isso, o Prêmio Nobel de Literatura latino-americano, Vargas Llosa, veio lá do Peru pesquisar aqui no Brasil e fez um livro sobre os acontecimentos com Antônio Conselheiro, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos. Então, aí a gente vê a importância da formação de qualquer povo, né? De qualquer grupo social, né? De acontecimento
que perduram por todo sempre. E o nosso micro episódio de Canudos, que é os Monges do Pinheirinho, ele tem tudo para ser preservado, para ser estudado, para ser visto com prazer. A mensagem que eu gostaria de deixar é para as pessoas que vão ver esse documentário e que essas pessoas não deixem cair no mundo do esquecimento. Seja para daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, enquanto essas pessoas que verem esse documentário, que elas levem para frente, porque é um documentário importante. Fui pesquisando, fui a fundo. Então, praticamente todas as publicações a respeito dos Monges do Pinheirinho, que é um episódio que eu considero para Roca Salles histórico. É histórico, porque representa um dado momento aquilo que tem de mais sagrado na construção da nossa cultura. Então, é um marco histórico no sentido do comportamento da época e que deve ser analisado dentro daquele período, não nos valores atuais. Mas, em cima disso, é um pilar histórico de Roca Salles, os Monges de Pinheirinho. A história dos Monges do Pinheirinho também virou música e foi premiada no 16º Festival Canto da Lagoa. Conhecemos através da obra publicada pelo Gino Ferri, historiador encantadense. A ideia de transformar a história dos Monges do Pinheirinho em música veio dentro de um contexto em que eu e o Jorge, lá pelo ano 2005, por aí, nós estávamos compondo algumas músicas para festivais nativistas e nós tínhamos a ideia de retratar fatos e pessoas e também um modo de viver um pouco do gaúcho do Vale, né? Especialmente aqui do Vale do Taquari. E aí veio a ideia de fazer uma composição sobre essa história, né? Essa história tão rica. Bom, se a canção foi uma denúncia, um lamento ou uma homenagem, isso nós deixamos a critério da interpretação de quem ouve, né? Nós, enquanto compositores e idealizadores dessa canção, nós pensamos em provocar a reflexão, né? E resgatar esse fato histórico. Não é um julgamento do que houve, né, que ocorreu dentro de um contexto histórico totalmente diferente do nosso, mas sim resgatar o que aconteceu e provocar a cada um, que é o que nós entendemos que seja o papel da arte, né, da composição. É também deixar um espaço para quem ouve refletir e extrair a mensagem que entender da canção, né? Mas sempre uma provocação, né? E tanto eu como o Thiago e como o saudoso Jorge, nós trabalhamos na área do direito. Então também houve uma reflexão nossa assim, sobre a questão da justiça. Será que foi correto, né? Vir e praticamente simplesmente dizimar essas pessoas? Ou houve uma dificuldade de comunicação, né? Então uma provocação também assim sobre o quanto que nós temos que conseguir se comunicar com o outro, né? Com o diferente, nem sempre porque uma pessoa pensa de modo diferente da gente, se veste de modo diferente, tem uma religião diferente, tem uma origem diferente, ela representa um perigo, né? Então, será que eles eram realmente perigosos? Será que não eram pessoas inocentes, né? Quem sabe até enganadas por um impostor? Não sei. Então foi nesse sentido, né, que resolvemos trazer essa canção para lembrar desse fato histórico e também trazer uma provocação que serve para os nossos dias também. Encerramos este documentário com a provocação do Fábio para que as pessoas reflitam sobre o fato histórico que ocorreu em nosso município e deixamos agora para vocês a música e encenação dos Monges do Pinheirinho. Com a fé no monge
Chico, um rebanho ribeirinho, maragatos, caboclos, mateiros, com o conselheiro do Pinheirinho. Margeando o Taquari, João Enéas Cananeia, à frente da fila dos crentes na pobre espera de uma epopeia. Curas, milagres, promessas de terra, posse sagrada numa nova era, aos puros dispostos às armas e ao Campo Branco na Santa Guerra. E um Judas espalhou na colônia regional que os monges roubariam numa casa comercial. É preciso fazer algo contra o bando marginal, estancar essa ameaça, paz e a ordem social. E assim não hão de ressurgir, assim não hão de incomodar. Se não por bem, irão por mal, o veredito está dado. Pelo povo foram culpados, pouco importa a lei penal. Cerração e manhã fria, 12 homens destemidos, interpelando os errantes, voltaram em 10, foram corridos. A milícia estadual, com 100 praças bem mandados e 1.500 disparos com a marca de Borges, caso encerrado. E o Messias enterrado de ponta cabeça pra nunca voltar. E um silêncio encantado com ventos vermelhos voltou a imperar. Dizem que houve até degola no episódio final, colorindo barbas brancas e sangrando aquela gente que voltou à terra mãe e não ficou para a semente. Cova rasa, utopia que se foi com a enchente. E assim não hão de ressurgir, assim não hão de incomodar. Se não por bem, irão por mal, o veredito está dado. Pelo povo foram culpados, pouco importa a lei penal. E assim não hão de ressurgir, assim não hão de incomodar. Se não por bem, irão por mal, o veredito está dado. Pelo povo foram culpados, pouco importa a lei penal. Pouco importa a lei penal. Eu sou cronista, memorialista, meu nome é João Manuel e desde a minha infância fui um prestador de atenção nas histórias que as pessoas mais velhas contavam. Isso me levou a ter uma vocação de escritor da cidade e de buscar acontecimentos perdidos no tempo, escrever de forma poética ou de forma realista, mas sempre buscando preservar a memória da cidade. Sou Luiz Rota Gosman, pesquisador sobre a história e escritor de vários livros de famílias. E nesse caminho eu acabei pesquisando sobre Roca Sales e sobre os monges de Pinheirinhos.
Fui colega na Academia Literária do Gino Ferri, que escreveu o livro Os Monges de Pinheirinhos, e nesse inteirinho todo eu acabei pesquisando tudo que existia de material sobre os Monges de Pinheirinho. Meu nome completo é Olímpio Moraes Lisboa. E a minha ligação com os Monges de Pinheirinho é o fato de eu ter uma pessoa que viveu o momento dos Monges de Pinheirinho quando eles estiveram em Encantado ou então Roca Salles, Mussum. Quem foi da minha família que teve e que viveu o momento da época? O meu pai. O meu pai nasceu em 1889. 1889. E nessa época ele tinha em torno de 12, 13 anos. Era a idade que ele tinha nessa época, mais ou menos. E junto com ele, quando ele teve essa passagem com os monges, tinha o pai dele que teve a passagem junto com os monges. Porque os monges tinham um líder, que era o que liderava o comando do grupo todo. E o meu avô, que era pai do meu pai, conviveu com eles. E junto com esse grupo estava o meu pai, que tinha na época 12 anos. Eu sou o Fábio Tchecker e eu sou também compositor da cidade de Encantado. E juntamente com o Thiago Casario Vian e com o saudoso Jorge Moreira, compus a canção Os Monges do Pinheirinho, que foi apresentada no 16º Canto da Lagoa, no ano de 2020.